pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai abordar as operações de frações com multiplicação e divisão de frações, tá bom? Então vamos iniciar aqui com o conteúdo de multiplicação entre duas frações, sejam elas de mesmo denominador ou sejam elas de denominadores diferentes, tá bom? Então, no meu primeiro exemplo, eu multipliquei a fração 5/8 pela fração 3/4. Tá? Então, na multiplicação, é bem simples. Tá? Eu multiplico os numeradores e eu multiplico também os denominadores. Tá bom? Então, primeiro caso aqui, eu multiplico 5 por 3, que dá 15. E depois eu multiplico 8 por 4, que dá 32, tá? Então aqui em amarelo eu mostro qual foi a operação que a gente realizou para chegar na nossa fração resultante, tá bom? No segundo exemplo, o mesmo raciocínio, tá? 9/5 vezes 7/4, eu multiplico os numeradores e também multiplico os meus denominadores, tá? Então perceba que independente se os numeradores se os denominadores são iguais ou se eles são diferentes, eu posso multiplicá-los sem nenhum problema. Diferentemente lá da soma, quando eu tenho denominadores diferentes, eu não posso somar esses denominadores. E nem se eles forem iguais, né? Porque se eles forem iguais, a gente viu que a gente apenas repete o denominador, tá bom? Então, na multiplicação, não tem nenhum mistério, tá? Multiplico os numeradores e multiplico também os meus denominadores. O terceiro caso é quando a gente tem um número inteiro sem um divisor e em uma fração, tá? Então, eu quero multiplicar o 5 por 12/8, tá bom? Então, eu multipliquei, ó, 5 vezes 12, tá? E perceba que aqui no 5 eu não tenho nenhum denominador, porque ele é um número inteiro, tá? Então, o que é que a gente faz para que a gente trabalhe como duas frações? Eu indico que você coloque um denominador 1 aqui, ó, embaixo do número inteiro, que é isso que eu fiz nesse passo aqui, ó. Onde tinha 5, eu coloquei 5/1 e repeti a fração 12/8, tá bom? Então, 5 vezes 12 dá 60 e 1 vezes 8 dá o próprio 8, tá certo? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer número multiplicado por 1 vai dar o próprio número que eu multipliquei, tá bom? No quarto caso, eu fiz o contrário, né? Eu peguei uma fração e multipliquei por um número inteiro. Onde tem um número inteiro, para a gente trabalhar com multiplicação de duas frações, eu coloco que o denominador do inteiro é 1, certo? Que é esse passo aqui que eu fiz, tá? Então, eu repeti a primeira fração aqui e multipliquei por 4/1, tá bom? Então, multiplico os numeradores, multiplico os denominadores, tá? Aqui me dá uma fração equivalente, né? Uma fração resultante de 46, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com divisão de frações, tá? Aqui na divisão de fração, a gente tem uma regra que precisa ser seguida, tá? Eu não posso deixar de seguir esta regra, tá? Por isso que a gente precisa, antes de estudar a divisão, estudar a multiplicação, porque a divisão de frações, ela depende que vocês entendam como a gente faz a multiplicação de frações, tá? Então, ó, na divisão de duas frações, existe uma regra que a gente precisa seguir. Que regra é essa? Ó, no nosso primeiro exemplo, eu peguei a fração 3/5 e dividi por 2/6, tá? O que é que eu preciso fazer para dividir essas duas frações? Veja bem. A primeira fração aqui, ó, eu repito, tá bom? Então, repete a primeira fração. E o que é que eu faço com a segunda, ó? E aí, ó, ela vai deixar de ser uma divisão e vai passar a ser uma multiplicação. Então,
onde tinha divisão vira multiplicação e a segunda fração eu inverto, tá bom? Perceba que eu tinha 2/6 e agora esta fração virou 6/2, tá certo? Então, é basicamente a gente repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá bom? Onde era uma divisão vira multiplicação e eu inverto a posição tanto do numerador quanto do denominador, tá bom? Então, ó, vira agora uma multiplicação de frações, né? Então, multiplica os numeradores e multiplica também os denominadores, tá bom? Então, a gente tem uma fração resultante aqui de 18 décimos, tá? Segundo exemplo, eu peguei a fração 8/12 e dividi por 6/15, tá? Então, o que é que eu faço? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, né? Ó, o que era divisão vira multiplicação e a segunda fração eu troco a posição do numerador e do denominador, tá bom? Então, fica 8/12 vezes 15/6. 8 vezes 15 dá 120 e 12 vezes 6 dá 72, certo? Então, essa é a minha fração resultante desta operação, tá? Terceiro exemplo é quando eu quero dividir um número inteiro por uma fração, né? Por um número fracionário. A mesma coisa que a mesma técnica, né, que a gente utiliza lá na multiplicação, eu também utilizo aqui na divisão. Por quê? Porque eu preciso que aqui no meu primeiro eu tenho também uma fração. Então, a gente divide o número inteiro por 1, certo? Só para a gente trabalhar com duas frações, tá? Então, repito a minha primeira fração, né? E multiplico pelo inverso da segunda, né? Onde era divisão, vira multiplicação. E eu troco a posição do numerador com o denominador. Tá aqui, ó, era 3/5, virou 5/3, tá bom? Então, só multiplicar agora. 15 vezes 5 dá 75 e 1 vezes 3 dá o próprio 3, tá bom? No quarto exemplo, a gente faz o caminho contrário. Eu quero dividir um número fracionário por um número inteiro, tá bom? Qual é a técnica que a gente usa? Onde tem um número inteiro, eu vou dividir ele por 1, tá? Porque quando a gente divide por 1, a gente não altera o resultado, tá bom? Então, ó, onde era divisão, vai virar o quê? Multiplicação. E se a minha fração era 6/1, eu vou inverter ela e vai ficar 1/6, tá bom? Então, 18 vezes 1 dá 18 e 4 vezes 6 dá 24, tá bom? São operações bem simples, tá? Só que a gente observa muito nas nossas questões da matemática, tá? E na divisão eu preciso seguir esta regra, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou tão claro assim, eu estou a postos para tirar todas as dúvidas, seja aqui nos comentários, ou seja no meu Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima aula.